Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos aqui matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Como nós sabemos hoje, não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. E exatamente por isto que aqui nós nos encontramos mais uma vez em aprendizado. Por isso agradeçamos a Deus por todas as oportunidades que Ele já nos ofertou e continua nos ofertando e ainda continuará a nos ofertar ao longo da nossa trajetória. É preciso que agradeçamos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo, e para isto e por isto Ele nos deixou este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele e aos seus mensageiros de luz que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando neste processo, nos auxiliando para que realizemos as melhores escolhas para a nossa vida. E a vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da lembrança ou as lembranças da existência corporal quando retornarmos para o mundo espiritual, ou seja, quando retornarmos para casa. Será que iremos lembrar ou continuaremos lembrando da nossa existência aqui na Terra, nos mínimos detalhes, todos os fatos que aconteceram conosco, tudo o que aconteceu conosco ou que vem a acontecer ainda conosco? Será que lembraremos quando retornarmos para casa? Então, assim, Kardec elaborou vários questionamentos acerca deste assunto e hoje refletiremos com base na penúltima questão sobre este assunto, a questão número 318, já que este assunto vai até a questão 319. Começamos na questão 304. Então, hoje, a questão 319 foi, ou melhor, 318, foi elaborada por Kardec da seguinte maneira: as ideias, este é o questionamento, as ideias dos espíritos se modificam quando no mundo espiritual, quando eles estão ou quando nós estivermos no mundo espiritual, aguardando uma nova existência no corpo físico ou uma nova reencarnação, naquele período que nós conhecemos dentro da doutrina espírita como sendo erraticidade, ou seja, aquilo que se aplica aos espíritos errantes, aqueles que têm necessidade de novas existências corporais. Será que quando na erraticidade nós modificaremos as nossas ideias ou continuaremos pensando
da mesma forma que pensamos aqui na Terra? Será que isto se aplica para todos os espíritos indistintamente? Ou será que isto se aplica ou se modificam as ideias a depender da condição evolutiva de cada criatura? Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos amigos, e eles responderam a Kardec, a todos nós, da seguinte maneira: que as nossas ideias se modificarão na erraticidade muito, muito. E aí eles acrescentam: sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Então, à medida e na proporção que formos nos desapegando das coisas materiais, nós iremos modificando a nossa forma de ver, as nossas ideias, a nossa forma de enxergar e encarar as coisas da vida. Não apenas a vida no corpo físico, mas a vida de uma forma geral, de uma forma ampla. E aí eles acrescentam: pode algumas vezes, ou seja, pode o espírito algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Então pode, e com certeza isto acontece frequentemente, a depender da evolução de cada criatura, nós permanecermos longo tempo. Aqui eles não falam quanto tempo, mas pode ser por séculos, milênios, imbuídos ou fixados nas mesmas ideias que tínhamos quando aqui na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. Então, à medida que a influência da matéria for diminuindo em relação ao espírito, ele irá, ou seja, nós iremos enxergando as coisas com maior clareza. E aí eles encerram dizendo: então, que procura os meios de se tornar uma criatura melhor. Então, à medida que formos clareando as nossas ideias, formos clareando a nossa visão espiritual, a nossa visão de vida, a nossa visão de mundo, sem sombra de dúvida que iremos buscando pouco a pouco as mudanças tão urgentes e necessárias para a nossa vida. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 318, para na sequência continuarmos e ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 7. Volume de número 7, o capítulo é o de número 12, onde nós encontramos os comentários de Miramês acerca desta questão 318. Então, volume 7º, questão 318, o capítulo 12, lembrando que este volume 7º é da composição da coletânea Filosofia Espírita, que é de 20 volumes. Ou seja, a coletânea Filosofia Espírita é composta por 20 volumes, onde nós encontramos todos os comentários, ou melhor, os comentários de Miramês a todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, hoje estamos estudando a questão 318, e aqui nós encontramos os comentários ampliando de uma melhor maneira possível a nossa compreensão acerca destas ideias, as ideias nossas quando na erraticidade, ou seja, quando no mundo espiritual. Então, assim, Miramês começa os seus comentários, que as ideias dos espíritos na erraticidade, ou seja, naquele período entre uma encarnação e outra, certamente que mudam e muito. Então, aqui Miramês já começa nos afirmando que as nossas ideias no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, ou seja, naquele período de erraticidade, as nossas ideias com certeza mudarão e muito, a depender da nossa mudança, da nossa transformação,
da nossa desmaterialização, ou seja, o nosso desapego maior ou menor em relação à matéria. E aí ele acrescenta, somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Então aqui Miramês usa o termo que somos quase todos influenciados, porque ele usa esta terminologia, somos quase todos influenciados, porque a depender da evolução do espírito, ele não será influenciado pelo meio, ou seja, aquele espírito mais evoluído, aquele espírito altamente esclarecido, aquele espírito sábio ou espírito de sabedoria, sem sombra de dúvida que ele não é e não será influenciado pelo meio ambiente onde ele estiver, encarnado ou desencarnado. Então, assim, Miramês nos lembra que somos quase todos influenciados. Isso falando, diz ele, isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. Porque para aqueles que ainda não despertaram para a realidade do espírito, sem sombra de dúvida que ele não irá mudar as suas ideias. As suas ideias no mundo espiritual não sofrerão transformações. Ele continuará pensando da mesma forma que ele pensava quando aqui na Terra e achando que tudo está certo. E aí ele acrescenta que é fundamental, é de suma importância que observemos a escala espiritual a qual a alma pertence. Então, assim, é preciso que estudemos a escala espírita, conforme Kardec nos informou e colocou de uma forma didática em O Livro dos Espíritos. Então, ele diz que é preciso, é fundamental que observemos a escala espírita a qual nós pertencemos, porque o espírito elevado que já começou a viver e vivenciar o Evangelho e a se esforçar todos os dias para a melhoria espiritual, essa alma, ao passar para a vida espiritual ou o mundo dos espíritos, tem mais facilidade de esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibram com maior intensidade. Então, aquele espírito que, quando aqui na terra, ele já se esforçava e já vivenciava o Evangelho de Jesus, sem sombra de dúvida que ao retornar para o mundo espiritual, terá uma maior facilidade de esquecer os atrativos da terra e modificar as suas ideias. No entanto, diz ele, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos. Então aqui ele falou acerca dos espíritos elevados, que modificam e muito as suas ideias, quando já vivenciam o Evangelho de Jesus. No entanto, os espíritos de sentimentos inferiores quase nada mudam suas ideias ao chegarem no mundo dos espíritos. Continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e a alimentar as paixões que os levam às inferioridades. Então, o espírito inferior, ao retornar para o mundo espiritual, quase nada muda para ele, quase nada muda em relação ao seu comportamento, em relação à sua visão de vida, em relação às suas ideias. Ele continuará pensando, enxergando a vida e se comportando praticamente da mesma forma que ele enxergava, que ele se comportava, que ele via a vida quando aqui na Terra. No entanto, diz Miramês que todos os seres humanos, uns mais, outros menos, são influenciados pelos pensamentos negativos. Então aqui ele chama a atenção que todos, aqui ele não exclui ninguém, todos
as criaturas no corpo físico, uns mais, outros menos, são influenciados pelos pensamentos negativos. Então aqui ele diz, uns mais, outros menos, porque esse mais influenciado irá depender da pouca evolução do espírito. O que menos sofre influenciação são aqueles espíritos mais esclarecidos. E é importante, já que ele falou acerca da influenciação, é importante que lembremos a questão número 459, em que Kardec questionou aos espíritos superiores se nós aqui na Terra somos influenciados em nossos pensamentos, em nossas atitudes, influenciados pelos espíritos. E eles responderam que somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Então, exatamente por isso que Miramês aqui nos fala que todos nós somos influenciados, uns mais, outros menos. É necessário, acrescenta ele, é necessário que busquemos analisar o que surge em nossa mente e fazer a devida seleção para não cairmos em novas tentações. Ou seja, fazermos um filtro de tudo que surge na nossa mente. Será que é bom para a nossa vida ou não? Então é preciso fazer esta vigilância ou executar esta vigilância constante conforme nos orienta Jesus. Podemos dizer, diz ele, podemos dizer com segurança que não são somente os encarnados que sofrem esse tipo de assédio, mas também muitos dos desencarnados que esqueceram de orar e vigiar o que fazem e o que podem pensar. Então aqui ele nos lembra que não são apenas os encarnados que sofrem este assédio, que sofrem esta influenciação negativa dos desencarnados. Os desencarnados também influenciam uns aos outros. Então é preciso vigilância constante, independentemente do local onde estejamos, no corpo físico ou fora dele. E aí ele segue dizendo que os espíritos que ainda na Terra começaram a se desapegar da matéria ao transporem o portal do além, ou seja, ao transporem a alfândega da vida, simbolicamente falando, esta alfândega virtual entre o corpo físico e o mundo espiritual. Então, ao transpormos este portal do além, nós iremos encontrar mais facilidade para nos desligarmos dos assuntos inferiores aqui do planeta Terra, onde nós estamos vivendo. Então, se começarmos esse trabalho de desapego, conforme nos orienta a doutrina espírita, que é necessário, é urgente que trabalhemos o desapego, sem sombra de dúvida que ao transpormos este portal do além, nós teremos maiores facilidades para nos desligarmos dos assuntos inferiores aqui da Terra. A doutrina espírita, diz ele, nos oferece instruções valiosas que nos ajudam sempre, mesmo aqui na carne, a nos libertar da materialidade. Conforme havíamos dito, já antecipando a esta fala de Miramês, a doutrina espírita nos orienta, nos esclarece, nos fornece as ferramentas necessárias para nos libertarmos desta materialidade e assim tornarmos a nossa vida, a nossa caminhada no mundo espiritual mais fácil. Compete, diz ele, compete a cada criatura. Não será a doutrina espírita quem irá resolver o seu problema. Não será a doutrina espírita ou o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, quem irá resolver o meu problema. Mas sim, eu irei resolver o meu problema, você irá resolver o seu problema. A doutrina espírita ou o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, nos fornece as instruções, as orientações. A execução fica por nossa conta.
Então é por isto que Miramês aqui nos lembra que compete a cada criatura trabalhar dentro de si, ou seja, compete a cada um de nós trabalharmos dentro de nós mesmos, removendo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais que os preceitos de Jesus nos ensinam. Então, assim, é preciso que trabalhemos realizando este processo de transformação. É preciso que nós trabalhemos neste mundo interior nosso, removendo, conforme ele diz aqui, todo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais dos preceitos ensinados por Jesus. Conforme Miramês disse anteriormente, é preciso vivenciar estes preceitos nas menores atitudes do nosso dia a dia, porque, conforme ele acrescenta na sequência, nós temos uma quantidade enorme de espíritos que nos auxiliam constantemente e que estão com uma disposição firme em nos auxiliar. Então ele diz na sequência que falanges e mais falanges de espíritos todos os dias passam de um lado para o outro, ou seja, nesta alfândega da vida tem um movimento enorme, um movimento constante de espírito retornando para o mundo espiritual e espíritos vindo do mundo espiritual para o planeta Terra. Então é por isso que ele diz de falanges e mais falanges de espíritos que todos os dias passam de um lado para o outro, ou seja, do mundo físico para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico. Simbolicamente falando, é como se tivéssemos uma gigantesca fila de espíritos dos dois lados desta alfândega. Uma fila para vir para o mundo físico e outra fila retornando do mundo físico para o mundo espiritual. São trocas, diz Miramês, são trocas de companheiros constantemente. E todos eles, mesmo alguns inconscientes, estão buscando a sua libertação espiritual. Então, mesmo que ainda não tenhamos a consciência acerca disto, essa é a lei. Nós estamos constantemente buscando a nossa libertação espiritual, mesmo que não saibamos e mesmo que não percebamos ainda. E aí ele segue dizendo que as almas que se afinam com a caridade, ou seja, aquelas que já se esforçam pela e para a prática da caridade, mostram o ponto de despertar que atingiram. A caridade nos salva em variados aspectos. É por isto que o apóstolo Paulo nos diz, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem exatamente este título: fora da caridade não há salvação. A caridade nos salva em variados aspectos, fazendo ambiente para grandes inspirações, e dessa forma o conforto atinge a nossa consciência. Não há quem possa fugir ao progresso, porque ele é lei de Deus, palpitando em toda a criação. Mesmo que você diz que não quer progredir, e mesmo que não se esforce para que este progresso se realize, mas ninguém conseguirá fugir à lei do progresso, porque é lei de Deus que está palpitando dentro da criação, está palpitando dentro de nós, e esta lei está gravada na nossa consciência. E sendo assim, mesmo que a alma se demore nas sombras, alimentada por ideias inferiores, não pode permanecer ali eternamente nestas condições. Conforme havíamos dito, mesmo que não nos esforcemos para realizarmos de uma forma mais ágil nosso progresso, não ficaremos eternamente nesta condição de espíritos inferiores, porque a mudança
a mudança de ambiente e a própria maturidade pelo sofrimento irá nos influenciar, e sem sombra de dúvida aí vem o estado de consciência a mostrar a verdade que conforta e a confiança que estimula para que ela possa ir para a frente. Então assim, mesmo que não queiramos, mesmo que não nos esforcemos, mas inconscientemente nós estamos e estaremos sempre caminhando para a frente. Conforme diz Emmanuel, mesmo que seja 1 milímetro por dia ou 1 milímetro por existência corporal. E ainda Miramês diz, procuremos onde estivermos, a mudar logo as ideias, desde quando elas não estejam em perfeita harmonia com as ideias do Cristo. Essas mudanças, por vezes, nos trazem perturbações. É o desmanchar a casa velha para construir uma nova residência. Então aqui Miramês nos conclama, nos convida para que procuremos nos transformarmos em criaturas melhores, modificarmos as nossas atitudes através da modificação das nossas ideias, desde que essas ideias não estejam em harmonia com as ideias do Cristo. É preciso modificar urgentemente para que essas ideias sejam compatíveis com os ensinamentos de Jesus. E essas mudanças, por vezes, irão nos trazer perturbações, como se estivéssemos desmanchando uma casa velha ou reformando uma casa velha para ela se tornar uma residência nova, uma residência transformada. E sem sombra de dúvida que este esforço de transformação é um trabalho louvável, que depende de muito esforço e boa vontade. Então, realizarmos a nossa transformação, sem sombra de dúvida que depende e dependerá sempre do nosso esforço e da nossa boa vontade. E ainda Miramês diz, encontramos neste labor divino problemas numerosos e impedimentos sem conta. Então, neste trabalho, neste processo de transformação, encontraremos sempre obstáculos, problemas numerosos e impedimentos sem conta. Mas não podemos desistir e não poderemos jamais desistir, porque são obstáculos que aparecem para provar a nossa fé. O Evangelho nos fala dessas dificuldades se procurarmos conhecer a vida dos seguidores de Jesus. Quem já conhece o Evangelho de Jesus e se esforça para melhor entendê-lo, vivendo e vivenciando os seus preceitos de luz, pisa primeiramente em espinhos para depois atingir as flores, a nos embriagarem de perfume divino. Então aqui Miramês nos lembra que para chegarmos até as flores, para sentirmos o perfume destas flores, é preciso passar primeiramente pelos espinhos. E assim Miramês encerra estas reflexões nos convidando à mudança. É preciso que nos esforcemos para realizarmos as mudanças interiores, porque essas mudanças interiores nos levarão às portas dos céus, ou seja, às portas de luz, para que nós possamos verdadeiramente chegarmos até o Cristo e morarmos com Ele no seu reinado de intensa luz e de amor com Deus. Então assim Miramês nos diz que a mudança, ou melhor, as mudanças interiores nos levam às portas dos céus, no coração, onde mora o Cristo, reinando na intensa luz de Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e é preciso que não fiquemos apenas nas reflexões. É preciso que reflitamos, mas que arregacemos as mangas e comecemos verdadeiramente o nosso processo de transformação,
tão urgente e necessário. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.